Olá, hoje nós vamos falar de um assunto que é muito prevalente nos consultórios de nefrologia e urologia, que é conhecido como cálculo renal e popularmente conhecido como pedra nos rins. Esse assunto é importante porque ele aborda a incidência na população geral em torno mais ou menos de 3% da população mundial. Então é uma doença que faz com que o paciente procure muito médico para esclarecer dúvidas, tendo ou não sintomas. Inicialmente é importante saber que o rim ele tem a função exatamente de controlar a água do organismo e também tem a importância de eliminar algumas substâncias, alguns cristais pela urina, cristais como ácido úrico, cálcio, oxalato de cálcio. Então, devido a essa importância que o rim tem no controle da água e dessas substâncias, quando ocorre algum distúrbio, alguma alteração no funcionamento do rim, do ponto de vista metabólico, que surge essa doença que é o chamado cálculo renal. O cálculo renal acontece quando ocorre um desequilíbrio entre a eliminação dessas substâncias, que são normalmente eliminadas pelo rim, e também, certo, na ingesta de líquido do indivíduo. Então, baseado nisso, certo, as pessoas que têm uma maior predisposição a formar a pedra dos rins, são pessoas que ingerem uma quantidade de líquido bem menor do que seria o estimado para a sua superfície corpórea, ou seja, para o seu peso. As pessoas que fazem ingesta de uma grande quantidade de proteínas também têm uma maior predisposição a ter cálculo. Estatisticamente, normalmente os homens eles têm uma incidência maior de desenvolver cálculo que as mulheres, em torno de uma relação de 2:1. Normalmente essa doença acontece mais em indivíduos que têm uma idade intermediária entre 30 e 45 anos. Então isso é importante porque a incidência da doença acontece na idade mais produtiva do paciente. Isso faz com que ele tenha que abandonar o trabalho para ir somente ao médico ou então procurar assistência médica. Quando o indivíduo tem cálculo renal, normalmente, certo, esse cálculo ele pode aparecer de uma maneira que o indivíduo tenha cólica, e aí faz com que ele vá ao médico procurar assistência, e uma grande parte da população, mais ou menos em torno de 20%, o indivíduo procura assistência médica para fazer exames de rotina e exames de imagem, identifica que tem certo cálculo renal. Então existem duas maneiras que o indivíduo, como eu já falei, que identifica essa doença. Ele pode ter um quadro agudo, de ter que procurar um serviço de urgência ou médico por conta de estar sentindo dores. As dores geralmente são dores lombares, dor na região das costas, certo, que irradia para a região anterior do abdômen. Ou então, certo, ele pode fazer o diagnóstico de maneira ocasional em exames de rotina. Sempre que identificar isso, certo, o paciente deve procurar o profissional médico, o profissional da área. Normalmente a especialidade que trata dos cálculos são ou o nefrologista ou o urologista, que vão fazer todo um tratamento. Inicialmente, tirar o paciente do quadro mais agudo, ou seja, do quadro de dor, e depois é obrigatório, certo, fazer uma investigação metabólica. Nessa doença, o mais importante é a prevenção. Evitar, certo, que o paciente fica tendo cólicas de maneira repetitiva. Então a melhor alternativa é prevenir dessa doença. Identificado, mas sempre tem uma doença por trás da formação do cálculo. Seja uma doença do rim, seja uma doença intestinal, a própria obesidade, doenças endócrinas como da paratireoide ou da tireoide. Então a gente tem que enxergar o cálculo naquele momento, tratar e prevenir, mas é importante sempre o diagnóstico de uma doença de base. Isso é feito pelo profissional médico. O tratamento, além das medidas preventivas, o paciente na fase aguda ele precisa ter uma assistência médica ou a nível de consultório ou a nível de pronto-socorro, fazer essa investigação metabólica e dependendo do tamanho do cálculo, o tratamento ele pode ser clínico ou pode ser cirúrgico. E aí vai ter uma avaliação, lógico, o profissional médico ele vai saber fazer essa indicação se o tratamento ele vai para um lado cirúrgico ou se vai para um tratamento clínico. E na maioria das vezes o nefrologista ele vai estar sempre trabalhando junto com o urologista para tomar essa decisão de qual a melhor alternativa de tratamento para o paciente.